Aleluia. Deus é bom, igreja. Amém. Hoje nós temos o Ted Sanquas. Ele é, para mim, é um tio. Para esta casa também é um tio. É um amigo próximo do meu pai já há muitos e muitos anos. Quase há 50 anos, não é, Ted? 50 years, more or less? Yeah. Não sei se vocês que são mais de 50 anos têm um amigo ou uma amiga há mais de 50 anos. Talvez nenhum que está aqui, mas realmente é um privilégio caminhar em conjunto com homens de Deus, caminhar no conselho de Deus e na palavra de Deus. Então hoje nós temos a honra de receber a palavra através do Ted Sanquas. Quero convidá-lo para chegar aqui em frente. Acho que os adolescentes também podem ir. Greetings in the name of Jesus. Saudações em nome de Jesus. I thought that the Lord wanted me here last week, and so we made a plan for that. Eu pensava que o Senhor queria-me aqui na semana passada, então nós fizemos um plano para isso. But there were fires in Canada Mas houve fogos no Canadá, that lowered the visibility in Pennsylvania. então reduziu a visibilidade em Pensilvânia. And because of that, the airlines had to slow down the landing of many flights. Por causa disso, as companhias aéreas tiveram que abrandar a aterragem de muitos voos. See, Vera was praying for this, and God answered her A Vera prayers. estava a orar por isso e Deus respondeu a oração da Vera. So at any rate, I missed my flight on Friday night because of that. Por toda forma, eu perdi o meu voo na sexta-feira à noite por causa disso. And then I missed a flight on Saturday night to come into Lisbon. Então perdi o meu voo também sábado à noite para voltar para Lisboa. It wasn't affecting taking off, so I could have made that flight. Não afetou a descolagem, então pude também talvez apanhar esse voo. Except that the pilot for our flight was in Detroit and he couldn't take off to get to Philadelphia. O piloto do nosso voo estava numa outra cidade, em Detroit, então não conseguiu chegar à Filadélfia para voar o avião. So I didn't make it here for the service last week. Então não cheguei a tempo para o culto na semana passada. I had to fly through Madrid to get to Casablanca. Eu tive que voar até Madrid para chegar a Casablanca. And that was a main emphasis of my trip. Isto foi a prioridade principal da minha viagem. I was at a conference that was set up to celebrate and expand religious freedom across North Africa. Estava numa conferência para celebrar e expandir a liberdade religiosa por toda a África. It was a very important thing for me to be at because Jim and some of the rest of us on the board have spent 30 years praying for North Africa and Morocco. Era um evento muito importante para eu estar, porque eu e o Jim e várias pessoas da direção, nós temos estado a orar durante mais de 30 anos para esta liberdade na Norte África. These are all logistics, they're important points, but now I'm here because I was going to come back. Isto era tudo logísticas, pontos bem importantes, mas agora eu estou aqui porque eu ia regressar. So it turns out that what I have to say today wasn't just for last week, it's for this week too. Não, de facto, o que eu tinha para partilhar na semana passada não era só para a semana passada, mas era para esta semana também. And the reason I can share this with you today E a razão que eu posso compartilhar isto convosco hoje, is because Seth is back and Vera does not have to interpret for me. porque o Seth voltou e a Vera não tem que traduzir para mim. And all that does is increase the praises of God from the next to the last row right over there. Isso aumenta os louvores ao Senhor daquela fila lá, quase lá atrás. Now, the backdrop to these jokes O panorama destas piadas, is when Vera was a much younger woman, quando a Vera era uma senhora muito mais jovem, she had to suffer through interpreting for me many times. ela teve que sofrer a traduzir por mim muitas vezes. And
the Lord answered her prayer. She hasn't had to do it for a long time E o now. Senhor respondeu às suas orações e há muito tempo que não tem que fazer esse trabalho. I knew Olha, it. eu sabia que isto ia acontecer. Okay. This may fly off again. I like the air. Eu gosto muito das ventoinhas. So when I was planning on being here, Quando eu estava a planear em estar aqui, Seth assigned me a topic. o Seth me deu tópico. And it was very interesting. He said, "Would you please speak on faith over fear?" Era muito interessante porque pediu para falar sobre fé acima ou sobre o medo. And when he asked me that, I laughed because I was sitting in our family room. Quando pediu-me isso, eu ri porque eu estava sentado na sala de estar. And we have a little plaque on our wall in our family E room. nós temos pequeno placar naquela sala. And the plaque says, "Faith over fear." E o placar diz fé sobre o medo. So I took a picture of it and sent it to Seth. Então enviei uma foto para o Seth. And I said, "Yeah, I think I can speak on that E topic. disse, I'll be sim, okay talvez with it." consiga falar sobre esse tema. Because it's something that is a challenge for many, many Christians. Porque é algo que é desafio para muitos e muitos crentes. And I'd like to, before I do a little more introductory context, I'd like to just have us look at the passage that I'm going to be speaking E of. antes de entrar e falar mais de contexto introdutório, quero que nós lemos a passagem que eu estou a falar. Okay, the passage is 2 Timothy 1, 5 to 7. A passagem é 2 Timóteo 1, 5 a 7. This passage speaks, I believe, directly to that topic. Esta passagem fala diretamente a esse tópico. And so it goes like this. E avança Paul desta is forma. speaking to Timothy. Paulo está a falar a Timóteo. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you. Por cujo este motivo lembro que 5. Ao recordar a fé não fingida em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. For God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Okay, let me ask Seth a question here. Seth, Deixa-me perguntar. does self-control translate the same way that, Não. well, how does it translate? Moderation. Moderation. Well, we'll correct your translation. Vamos in a corrigir few esta minutes. tradução, porque em inglês diz que autocontrole, em vez de moderação. Basically, what this last word means, Esta última palavra, o que é que quer dizer? is self-government. É governo próprio. Governo de nós The próprios. Spirit of God is in us for us to be under His government, governing O ourselves. Espírito de Deus está dentro de nós para estarmos governados e governados por Ele, nós mesmos ser governados por Ele. So you understand how that might mean moderation, Isto, nós compreendemos pouco o que é que isto quer dizer ao ver a palavra moderação, because you only have moderation by choices. porque somente temos moderação pelas escolhas. Okay, that's the last time I'll spend time on that. E não vou passar mais tempo nisso. When I was preparing to leave, Quando eu estava a preparar para sair, and I showed Seth this plaque on our eu wall, vi e mostrei este placar que está na minha parede. it's there because a friend of ours' husband got cancer. Está ali porque amigo nosso, o marido dela, teve cancro. The whole household was filled with fear. Toda aquela casa estava cheia de medo. The husband and wife, O marido e a esposa, okay, their children, os seus filhos and their grandchildren. e os netos. And
she asked, "What do I do about it? It seems to be uncontrollable." E ela perguntou: o que é que eu faço com isto? Isto parece ser incontrolável. And so in Dawn and my ministry to that household, Então, eu e a Dona ministramos aquela casa. we were talking about having faith over fear. Estávamos a falar sobre ter fé sobre o medo. So I sent her the same plaque Então enviei that is, o mesmo placar that is hanging in our family que room. está na parede da nossa sala. Now we all have occasion Cada um de nós temos ocasiões to be fearful de sermos temerentos. or some other response sorrowful. Ou em outras respostas cheias de tristeza. Some other characteristic that we can't seem to overcome in Ou ourselves. outras características que nós não conseguimos perceber em nós mesmos. Because fear, Porque o medo, by design por desenho, of the enemy of our souls, pelo desenho do inimigo de nossa alma, will put us in prison vai nos aprisionar. or will keep us from being able to act and make choices and overcome. Vão nos prender para não agirmos e tomarmos decisões e não vencermos. So God has plenty to say about Então this, Deus tem muito para dizer sobre isto. because though there is a word that is translated in the scriptures, the fear of God, Porque mesmo que haja uma palavra traduzida nas Escrituras, o temor do Senhor, this actually has to do with his greatness. tem tudo a ver com a sua grandeza. And people would die if they walked into his presence in this day Pessoas iam morrer se entrassem na presença de Deus. because of how awesome he is. Por quão grandioso Our Ele é. life can't handle the A life nossa vida não that is in pode God. aguentar a vida que está no Senhor. And of course, as sinners, we should have fear of the consequences of sin. Como pecadores, nós devemos ter medo das consequências do pecado. But there's nothing else in this world that is designed by God to rule us. Mas não há nada mais neste mundo desenhado por Deus para governar sobre nós. Fearfulness or being afraid Temor ou ter medo is a temporal thing. é algo temporário. Comes from the earth, Vem da from the terra, ruler of the power of the air. do Senhor, do poder It does destes not ares. come from God. Mas não vem do Senhor. And it is not offered to him as worship. E não é oferecida a Ele em adoração. The antonym to fear, in the O way it's oposto talked about ao here, medo, neste caso, is faith. é fé. Faith is eternal. Fé é eterno. And there is nothing temporal that can overcome faith unless we let it. Não há nada temporal que pode vencer a fé se nós permitirmos. I'm going to say that one more time because I felt an anointing fall on saying that. Eu vou dizer isso mais uma vez porque senti uma unção aqui quando eu estava a dizer There is isso. nothing in this world Não há nada neste created mundo by other humans, criado por outros even humanos, groups of them, ou grupos even humanos, kings and armies, mesmo reis ou powerful tropas, people, pessoas com poder, threatening people, ameaçando or issues pessoas, or ou circumstances situações that ou is greater than circunstâncias fear, que é maior do que medo, that is greater than faith. que é maior do que That a fear fé. is not greater than faith. Esse medo não é Because maior do que a every fé. source of fear in this world Cada fonte de medo neste is mundo temporal, é temporária and faith is eternal. e fé é eterna. It's directly attached to God Himself, Está ligado diretamente ao to próprio His Deus, purposes for aos human seus beings, propósitos para os and seres to the humanos word that He has spoken, e as palavras que which, Ele tem if falado. we hear it, Mas se nós if we ouvimos, believe se it, nós cremos nela, if we have faith in se Him, nós temos fé nele and faith that His word is e true, fé que a sua palavra é then there is verdadeira, no fear não that há medo puts us in prison. que nos aprisiona.
That may be the most important thing that I say today. Talvez isso é algo mais importante que eu vou dizer But we're hoje. going to build on that Mas a nós little vamos bit. construir sobre isso. As I was getting ready to leave, Quando eu estava preparado para the sair, Lord often will give circumstances, and if you don't get these, expect that God will start doing it. Deus muitas vezes dá algumas oportunidades e se não apanhas e espero que Deus vai começar a fazer. So I went into Walmart. Do you know what Walmart Então is? entrei em Walmart, não sei se sabem o que é Walmart. Yeah, okay. So I went into Walmart Entrei em to Walmart get some things for this trip. para Simple, comprar you algumas know, coisas para esta viagem, regular stuff, you know. coisas normais. And I hadn't been able to find one of my pairs of glasses. E não consegui encontrar dos pares de óculos. So there was a optical store in Walmart, Então vi oculista no Walmart. and I walked in to find out if they could make another pair for me before I left for this trip. Eu procurei se eles conseguissem fazer outro par de Was óculos it antes da the- minha viagem. It was a divine appointment. Era encontro divino. Because 2 days later, right before I left for this trip, I found my other pair of glasses. Porque 2 dias depois, mesmo antes da minha viagem, eu encontrei outro par de óculos. But anyhow, I'm in this store, Mas está nesta loja, and there's 2 men working there, estavam ali 2 senhores a trabalhar, and one was very inquisitive. e era muito So perguntador. why would you need a pair of glasses so fast? Por que é que precisas de par de óculos tão rapidamente? I said, well, I'm traveling to Lisbon and to Morocco, Diz bem, vou viajar para Lisboa e para Marrocos. and I'd like to get them fast, and they couldn't make them for me. Eu queria isso rapidamente, mas eles não conseguiram fazer tão rápido. Well, then he says, well, what are you going to do in Lisbon? Então, o que é que vais fazer em Lisboa? Ele perguntou. So I said, I lied, but I said, Eu well, menti. sure, I'm going to be speaking at this church Eu on vou falar nesta Sunday. igreja no domingo. Yeah. And he said, oh, well, what are you going to speak about? Diz, o que é que tu vais falar? This isn't normal, but he Yes, goes, he what said- are you going to speak Isto não é about? normal, mas ele perguntou. By this time, the other guy was over there as Então, o well. outro sujeito estava ali And I também. said, well, the pastor asked me to speak on faith over fear. Diz, bem, o pastor pediu para falar sobre medo, fé sobre o medo. And the guy says, his name is Tom. E o tipo chama-se Tom. He says, oh, my goodness, I'm so full of fear. Diz, meu Deus, eu estou cheio de medo. I said, really? Diz, a sério? Well, you don't have to be. Não tens que estar com medo. That's what I'll be speaking about. É isso que eu vou estar a falar. Fear doesn't have to rule your life. Medo não tem que governar a And tua he's vida. mumbling, and he says, well, it does. I just have fear all the time Diz, about mas tem everything. que fé sobre tudo. Medo sobre tudo, obrigado. Yeah. So, anyhow, De toda maneira. one of the things that I did while I was in the store Uma coisa que eu fiz quando was estava I naquela looked at the loja, book section. eu olhei para a zona dos livros. Now, Walmart used to have a lot of Christian books, Walmart antigamente tinha muitos livros cristãos. and they don't have as many, but they've just started to expanding that section. Agora já não tem tanto, mas estão agora a começar a expandir aquela secção da loja. And there was a book in there Estava ali livro that I just noticed, que eu reparei, and the passage that we just read is the theme passage for that book. e a passagem que nós lemos agora é a passagem base para aquele livro. So I said, hey, there's a book right back there Ele diz, há livro mesmo lá atrás that will speak to you que about vai this. falar contigo acerca deste tema. And then I left. E depois saí. And so I ended up going back there because my wife had a list for me to do before I left town. Eu depois voltei àquela loja porque a minha esposa tinha uma lista de fazeres antes de sair da And it cidade included going to Walmart. e incluía ir ao Walmart. So I go back and I see this fella. Então volto e vejo novamente este In tipo. fact, he saw me and he came over to me. De facto, ele me viu e voltou para mim. I said, oh, did you get the book? E disse, olha, tu compraste o He livro? goes, no, I couldn't remember the name of it. Não, eu não lembrei mais o nome. The Lord said, buy him one. Então Deus disse para mim, compra esse livro So para I o Senhor. bought him the book, Então comprei o livro, and I gave him the book, e dei o livro and then I left on my trip. e depois saí para a viagem. While I was in Morocco, Quando eu estava em Marrocos, he texted me and he said, this book is really good. I think it's helping me. ele enviou-me uma mensagem, disse, este livro é tremendo, acho que isso está-me a ajudar.
It only reinforces that what I have to say, people need all over the place, and they need it in the church. Isto só fortalece aquilo que eu estou a dizer. O mundo todo precisa de ouvir isto, e principalmente a igreja. While I was in Morocco, Quando eu estava em Marrocos, one of the Moroccan pastors that dos I know pastores de Marrocos que eu conheço bem, had a bad automobile accident. teve acidente de carros bem difícil. It seems that some radical Muslims had sent him a message Parece que alguns radicais muçulmanos estavam a enviar that uma in mensagem. their language means we're going to kill you. It A doesn't say língua, a that. língua but- deles significa que nós vamos te matar. So he was driving in the Ele estava a mountains, conduzir nas montanhas and they had clipped his brake line e eles cortaram a linha so de that it had travões. a slow leak of fluid. Então estava a ter And by the vazamento time de that he fluido needed muito his, devagar. by the time he needed his brakes on a steep hill, E quando ele precisava de usar os travões do carro numa inclinação, he had no brakes. não tinha mais travões. He went off the road and down hundreds of feet, Ele saiu da estrada caindo Rolled the centenas car over de and metros over. e aquilo fez I captar o saw the carro. pictures of the car, Eu vi as fotos do carro. and he wrote probably to many friends, but he wrote to me, Ele escreveu para mim, talvez em alguns amigos também. and he said, "The Lord has saved me." E diz que o Senhor salvou-me. He had some bruises, I'm sure, and Teve algumas hematomas, talvez. but he got out and walked away from Mas the ele accident. saiu do carro e andou pelo próprio do acidente. And he said to me, the next text, he said, E no próximo "I need you to mensagem pray disse, for me disse, obrigado por orar, because this makes me and my family very fearful." porque este faz-me eu e a minha família com muito medo. So I sent him this verse, Então enviei este versículo, okay? Because this verse speaks to all those things in this temporal world that Porque- would keep us from faith. porque este versículo fala tudo que se passa neste mundo temporário que vai inibir a fé. So if you will let me just break down the things that are said here in the way that I'm viewing it. Vamos só abrir estes versículos da forma que eu estou a perceber. It's interesting, the first point that I would like to bring up for us, É interessante, o primeiro ponto que eu quero destacar, we sang about it, nós cantamos sobre and we ele. just dedicated a baby with generations of faith. Nós acabamos de dedicar bebé com gerações de fé. Because faith Porque fé is strengthened in the fortalecida generations. com gerações. God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Okay? He has taken that on as a name. Ele tomou isso sobre ele como nome. It was lived out by human beings. Read their stories again. Era acerca de seres humanos, podem ler as suas histórias. And faith was fé established in each of those generations. Foi estabelecida em cada uma das gerações. So that hundreds of years later, Para que centenas de anos depois, God says, "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Deus continua a dizer que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. That's one of the things he showed them in the Exodus from Egypt. É uma das coisas que ele mostrou na Êxodo de Egito. And now, thousands of years later, Agora, milhares de anos he is depois, still using that name ainda está a usar esse nome. because this is who he is. Porque é esse And que I ele say é. this to you. E eu estou a dizer isto para vós. I am, to the best of my knowledge, a sixth generation Christian. Eu sou, quanto eu consigo perceber, cristão de sexta geração. Okay? I stand on that. Eu fico That firme sobre faith isso, is in my que heritage. fé está na minha herança. And I tell my children Eu digo they a are meus seventh filhos, generation believers. Sétima geração de crentes. And there's a power of faith that stands behind their life because of Há that. poder de fé que está sobre a sua vida por causa disso. And I tell my E eu grandchildren digo aos meus they are netos, eighth generation believers. são da oitava geração And de that's a crentes. powerful thing. E há algo poderoso nisso. Now, these are not made for us to compare with one another. Isto não é para nós compararmos uns Okay, com os no. outros.
No, they are just realities. Não, são apenas So realidades. if you are a first generation believer, Se és uma primeira geração de what crentes, I say is this: o que é que eu te digo é isto. start the generations. Começa as gerações. Live as though your faith will live in the generations that follow you. Vive como a tua fé vai perdurar nas gerações a seguir. Pray for them and stand in the power that God unleashes for that. Ora por eles para que estejas dentro do poder que Deus liberta através disso. That's what Paul was speaking to Timothy out of. É isso que Paulo estava a falar a Timóteo. Now, this is very early in the church, Isto é bem cedo na vida da igreja. okay? But he already knew his grandmother and his mother, Mas ele Timothy, já percebia que a sua avó e a sua mãe had been people of faith, eram pessoas de fé and Timothy was called to stand in that. e Timóteo era chamado para ficar firme nisso. All right, next point, O próximo ponto, because I was told that I only have like 30 more minutes, so eu fui dito que tinha somente mais 30 minutos. okay, is this. Paul decides that he will bring a reminder, an instruction, an exhortation to Timothy based on that generational faith. Paulo lembra Timóteo que ele vai trazer uma exortação, uma instrução baseada sobre essa fé. And he says to Timothy, fan into flame the gift that God has given to you. Paulo diz a Timóteo, sopra até chegares a uma chama ardente, a fé, o dom que Deus tem colocado. Okay? So he recognized that the fire of God that was in Timothy Ele reconheceu que o fogo de Deus estava em Timóteo, was truly the fire of God, é realmente o fogo do Senhor, but it was like embers. mas isto estava quase só como brasas. So Timothy didn't need to light the fire, God already did that. Timóteo não precisava de acender as brasas porque Deus já tinha feito. He needed, like the fan that's being used right here, he needed to put air on that so it would burst É como a into flame. ventoinha que está aqui atrás. Ele precisava dar ar àquilo para que ele incendiasse mais. Now what flame is that? Qual é essa chama? Daniel 7, you can put it up here quickly. Daniel 7, podem colocar aqui atrás. The throne of God is depicted in Daniel 7. Daniel 7, o trono de Deus é mostrado aqui em Daniel 7. And Paul is referring to E this. Paulo refere a esse versículo. This is not some small fire. Isto não é This is fogo not pequeno. this is not just self-generating something. Isto não é algo que nós geramos The nós mesmos. fire that he is talking about is seen in Daniel 10. Este fogo que ele está aqui a falar é visto em Daniel 10. For the Ancient of Days, Porque o antigo, o eterno Deus, go ahead, read it. os anciãos, 7, 7, 9, 9, it was 7, 7, 9, and 10, yeah. ok. Diz, eu continuei olhando e até foram postos uns tronos e o ancião dos dias se sentou e o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Okay, that's all we need. Is there fire in this? Há fogo aqui nesta imagem? Yeah. Sim. It says God's throne is burning like fire. Diz que o trono de Deus está em chamas como o fogo. It says the wheels of his throne, which means his throne can move around. Diz que as rodas do seu trono significa que o seu trono pode se mover. The wheels of his throne, which in Ezekiel are seen to be cherubim, As rodas do seu trono, que em Ezequiel está a dizer que é tipo o querubim, they are like fire. é como fogo. And then it says that a fire proceeds from the presence of E diz que o God. fogo precede do trono de Deus. This is the fire Paul's talking about. Este é o fogo que Paulo está a referir.
This is the fire that faith is in you and me. Este é o fogo que a fé é em ti e em mim. We don't have time to talk about all the things about fire. I'm saying Paul is referring to this kind of fire. Nós não temos que mencionar tudo que fala acerca de fogo, mas Paulo está a falar acerca deste tipo de fogo. The fire that is indicative of the presence of O God. fogo que é sobre a presença The de Deus. fire that is indicative of the rule of God, God's kingdom, his throne, O fogo que indica o reinar de Deus, o trono de Deus. and even the great cherubim who are around his throne calling holy, holy are the ones that move his throne from place to place. Mesmo o querubim que está diante do seu trono e diz santo, santo, é eles mesmos que movem o trono de Deus. And they are full of fire. São cheios de fogo. Okay? Fire is powerful. Fogo é poderoso. Fire is indicative of both light Fogo indica tanto a vida, and power. ou a luz e poder. So, this is what he's saying. Use a fan and get the fire of God that is in you hot so that it's burning. Ele está a dizer, usa uma ventoinha para trazer as chamas ardentes o fogo que está dentro de ti. So, fan the flame Diz, sopra sobre a means chama. make a choice and do something. Significa faz uma escolha e faz algo para isso. Okay? You don't have to create fire. Tu não tens que criar o fogo. God put fire in you. Deus colocou fogo dentro de ti. But you do need to participate with God and keep the fire hot. Mas precisas participar com Deus e manter quente o fogo. Can you hear that? That's the second Ouviram most isso? important thing that I'm saying. Isso é a segunda coisa mais importante que eu estou a dizer. Okay. So I'm going to skip a couple of points. He Vou saltar says, alguns pontos aqui, mas ele diz aqui, for God gave us a spirit. porque Deus nos deu espírito. There's a whole series of teachings around this reality. Há uma série de ensinos acerca desta This realidade. is what born in the spirit meant when Jesus talked to Nicodemus. Isso é aquilo que Jesus estava a referir quando falava com Nicodemos acerca de ser nascido no Espírito. Our spirits are dead to God until we are born again. Os nossos espíritos são mortos a Deus até nós sermos nascidos de novo. Then we are born of God, born Depois of somos spirit. nascidos de Deus, nascidos do Espírito. The gift that God gave to us O dom que Deus nos deu is spirit, é Espírito, okay? Not fear, he says. não medo. Okay? The spirit of God never fearful, O Espírito de Deus nunca medo. never leading into a prison of fear. Nunca conduzindo para uma prisão de medo. It doesn't taste like fear. Não sabe a medo, It doesn't act like não fear. age com medo, It has no limiting properties não to tem it, qualquer like propriedade fear does in limitativa our life. que como o medo tem na nossa vida. So what is it like? Então o que isso parece? It's like power, É como poder. okay? That fire of God is like power in our lives. Esse fogo de Deus é como poder na nossa vida. So expect Então tem essa expectativa, power poder in your life. na tua vida. It's it's like love. É como amor, Amazing. incrível. Power and love Poder e in amor. the same sentence. Na Because mesma frase. you see, we think of love as a nice little soft, sweet thing. Nós pensamos o amor é algo pequeno, fofinho, doce. It doesn't go with power, Não entra em conjunto com o poder, but it's the same gift. mas é o mesmo dom. There is power in the love that we have for God. Há poder no amor que There's nós temos power para in the Deus. love that we have for the world He Há created. poder no amor que nós There temos is para o mundo power que in the Ele criou. love that we have for neighbors. Há poder no amor que nós temos para os vizinhos. There is power in Há the poder. love that God calls for us on the No earth. amor que Deus nos chama aqui nesta terra. And then there's this last E word, depois há esta última palavra. okay? Self-government. Governo próprio, ou domínio próprio.
Do you know that this word Sabe que esta is palavra one of the fruits of the Holy é Spirit? do fruto do Espírito Santo. Okay? You spend time with the Holy Spirit who God gave to us, Quando passas tempo com o Espírito Santo que Deus nos deu, who is not like fear, que não se parece a medo, okay, is the one that produces self-control or self-government é in aquilo us. que produz o autocontrole ou o autodomínio. And self-government, what is that like? E o que parece o autodomínio? It's like the throne of God, É como o trono de Deus, which itself is fire, que traz fogo, que é fogo em si, which has wheels of que fire, tem rodas de fogo and has amazing fire coming forth from the presence of the one who is seated upon the e tem throne. fogo incrível que vem daquilo que está sobre o trono. This is why fear has no chance and why we can overcome fear every time in our lives. É por isso que o medo não tem qualquer chance. Nós podemos vencer o medo em todas as oportunidades da nossa Because vida. the substance of what God puts in our life Porque a substância is que the Deus coloca na nossa antithesis vida of fear. é o oposto do medo. And the best word we can use for it E a melhor palavra que nós podemos usar para isso is faith. é fé. Faith in things that can't be seen. Fé nas coisas que nós não podemos ver. Faith in things that we hope for that shall indeed manifest in our lives. Fé nas coisas que nós temos esperança e de facto vão se realizar na nossa vida. How many of you believe that what I'm saying is heresy? Alguém acredita que o que estou a dizer é heresia? Thank you. Muito obrigado. Okay, now, how many of you believe then that you are being encouraged to live powerfully in faith? Quem acredita que estão a ser encorajados para viver pela fé? Every one of you, Cada de every vocês. one of you, God already gave gifts into you for you to look like this, Cada de vocês, Deus já vos deu dons para ser como isto. for you to think like Para this, pensar desta forma. for you to act on faith. Para agirem sobre a fé. Because even though things cannot be seen, Mesmo que as coisas não if possam they ser have been vistas, spoken by mas God, são faladas por then Deus, out of nothing that can be seen, então de tudo que não se pode ver, God brings his will to Deus pass. traz a sua vontade He de ser manifests realizada. himself on Ele earth, manifesta a si and he mesmo na does it terra through you e individually, faz através de tu and he does it individualmente through you as a e congregation. faz através de vocês ou como congregação. Now, I don't have time to Eu não speak tenho of tempo all of the implications of Para falar this, tudo o que isto implica, but they're all in here. mas estão todas aqui. Many of them you have talked about amongst yourselves. Muitas destas áreas têm falado Would entre you vocês. please continue to talk Por about them favor, amongst continuem a yourselves? falar acerca deste tema. You have a Por favor. gift of God Tem dom amongst de you Deus entre vós that will encourage you and strengthen que vai you encorajar-vos e based on fortalecer-vos what you believe as a sobre aquilo que congregation, vocês estão a crer como uma so congregação. that power and love and self-government can be manifest by Para que this poder, people. amor e autodomínio seja manifesto através do Espírito. That's what I'm talking about. É isto que estou a falar. I'm sorry I didn't do a Bible study, Peço perdão não ter feito estudo bíblico, but in speaking out of the Bible, I was doing something like what Paul was doing to mas eu estou a Timothy. falar da Bíblia tal como Paulo estava a fazer com Timóteo. Paul wrote a letter. Paulo escreveu uma carta. Okay? If he was talking to Timothy, he'd have been talking like me talking to you Se ele right estava a now. falar com Timóteo, ele estava a falar tal como eu estou a falar convosco agora mesmo. And if you don't believe it, read the rest of that book. Se não estão a crer nisso, Read leia o the resto things deste that he livro. says to Timothy. Leia as coisas que ele está a falar ou escrever a Timóteo. That's a challenge. É desafio. Okay? So, I'm going to do an act of faith right now. Vou fazer ato de fé agora mesmo. Okay? Because the last time that I was here, I had some conversation with Seth and Sylvia. Porque a última vez que eu estive aqui, tive umas conversas com o Seth e a And Sílvia. there are some new things that God is doing with them. Há umas coisas novas que Deus está a fazer com eles. So since May, I've had some time to think about those Então, things. desde maio, eu tive algum tempo a pensar sobre essas áreas.
Now, those things that he's calling to them actually are designed to be something that this congregation gives to the world. Algo que Deus está a chamá-los é algo que Deus está a chamar sobre esta congregação para oferecer ou dar ao mundo. That's right. Because the things God, come up here, Sylvia, the things that God has asked them to do. Porque as coisas que Deus tem pedido para fazer. I don't want to go into the specifics because I'll probably get something wrong. Eu não vou entrar nas áreas específicas porque talvez vou errar em alguma área. But I plant keys all over the world where I travel. I did it on this trip. Porque eu planto chaves por todo o mundo e fiz isto nesta viagem. And those keys stand for the kingdom of God. E estas chaves significam o If I reino give de it to Deus. an individual, I say, remember, keep this and cause it to remind you to pray for the keys of the kingdom. Eu dou isto a indivíduos e eu depois digo, lembra-te disto para orar Matthew pelas 6, chaves do reino. Matthew 16, Jesus Mateus said, 16, I Jesus give eu you the dou-te keys of the kingdom. as chaves do reino. Okay? So as I was looking at the keys Enquanto that estava a I olhar was para estas carrying, chaves daquilo que estava a levar comigo, I found one. eu encontrei uma. I don't know if you can see it, but Não I sei se found conseguem one ver, mas eu encontrei esta chave. that has a little light on it. Can you see that? Tem uma pequena luz nesta chave. Uau! All right? Woo! Uau! A special key. É uma chave especial. And immediately I said, I want to give this to Seth. Eu imediatamente pensei, eu quero dar isto a Seth, That the new phase that you guys are in, para esta nova fase que vocês estão a entrar. you need the keys of the kingdom. Vocês precisam das For chaves do reino outside the walls of this fellowship and this para side of fora your das ministry. paredes desta congregação local. And God is going to speak to you to give you keys for where you're serving in those Deus things. vai falar convosco para dar chaves para onde vocês estão a servir. And you are going to be a light in that place. E vais ser uma luz naquele lugar. So I'm going to pray for you two right now. Então eu vou orar por vocês agora mesmo. And you could keep that as a reminder that God's speaking to you about that. Eu vou dar-vos isto para lembrarem daquilo que Deus está a falar convosco. Right now, in the name of Jesus, Deus, agora em nome de we're Jesus, calling for anointings. chamamos a unção. We're calling for power Nós chamamos para poder and love e amor and self-government e domínio próprio to be manifest in the arenas where God is leading you to serve. nas arenas onde Deus está a chamar para servir. And that God will be faithful to give you every key that you need Que Deus seja fiel para dar-te cada chave que tu precisas to fulfill that purpose. para cumprir esse propósito. Okay, thank you for agreeing with me in prayer. Obrigado por concordares comigo All right. em oração. Some of you put your hand up as though you were here with me. That's good. Alguns levantaram as mãos como vocês estavam aqui comigo. Now we are going to take this Agora nós vamos and put our agarrar nisto hands out to you. Let e nós us vamos estender as put our nossas hands mãos para out here abençoar-vos, over you. cada de vocês. Yes. Okay. And we say in Nós Jesus' dizemos em name, nome de Jesus, receive power, recebe poder, receive love, recebe amor, receive the self-government of God recebe o domínio próprio do as Senhor a part of the gift of the Spirit como parte do dom do that the Espírito Holy Spirit que o Espírito has Santo already given to já you, te deu, because that is the word of the porque Lord. isso é a palavra do Paul's Senhor. description of the gift of A God descrição de is Paulo do dom for de you Deus today. é para ti hoje. Do you receive? Recebes? Say something. Do you Diz receive? alguma coisa. Do you receive? If you Recebe? receive, if you say, I receive, Se diz eu recebo, then you will então vais receber. powerfully receive that Poderosamente today recebe and for the days ahead. para os dias que seguem. And if the fire goes down, Se o fogo diminui, fan the flames sopra sobre a chama. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém.
Aleluia. Amém. Algo poderoso. Quando nós focamos a nossa atenção em Deus, quando nós focamos a nossa atenção nele, a nossa fé cresce. Amém? Tal como eu li no início, Salmo 77, Asaf chamava o Senhor que faz maravilhas, que tu fazes maravilhas. Não é algo passado nem futuro, é atual, é no presente. Depois, em Atos 14, quando os discípulos de Jesus pregavam a palavra, Deus confirmava com graça, com sinais e com maravilhas. O mesmo Deus do passado, do futuro, está no presente. Se quando nós agimos em fé, nós podemos estar firmes que Deus está conosco. Amém? Antes de terminar, eu quero só dar a oportunidade para quem precisa de oração, quem precisa de uma maravilha do Senhor, quem precisa que Deus toque na sua vida. Quando Deus age, não é confuso. Quando Deus age, é algo sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. É além do natural. Nós pensamos que a enfermidade que nós passamos é algo enorme, mas isso é natural. Deus é sobrenatural. Nós pensamos que a dificuldade familiar que nós estamos a passar é algo enorme, mas não, isso é natural. Deus é sobrenatural. Deus faz maravilhas além da nossa compreensão. Então vamos ficar de pé, igreja. Eu quero chamar o grupo de louvor. Enquanto estamos aqui a preparar para terminar esta celebração hoje, eu quero só dar a oportunidade para chegares aqui em frente e receberes a oração em que Deus de maravilhas, Deus de milagres, o sobrenatural, o todo-poderoso Deus, pode e quer agir na tua vida. Então só levanta a tua fé, sopra na tua fé que está no teu coração, aquelas brasas de acreditar que Deus pode fazer algo para além daquilo que tu pensas possível. Deus quer fazer porque Ele ama-te de uma forma íntima, de uma forma única. Então, irmã e irmão, chega aqui em frente para nós podermos orar por ti. Chega aqui em frente para que nós podemos impor as nossas mãos e declarar em fé que seja feita aqui e agora as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor, que a bondade de Deus seja vista hoje de manhã na tua vida. Deus traz poder, Deus traz amor, Deus traz moderação ao domínio próprio, porque Deus é o Deus de milagres. Então, igreja, vamos adorar ao Senhor. Se estás no teu lugar, adora ao Senhor. Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos, mesmo que ainda não há a música a tocar, começa a declarar: Deus, Tu és bom. Deus, a Tua misericórdia dura para sempre. Eu adoro a Tua presença. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és poderoso. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, foca a tua atenção no poderoso Deus. Ele pode trazer reconciliação na tua família. Ele pode restaurar o que está partido. Ele pode restaurar o coração quebrantado. Ele pode restaurar o corpo que está enfermo, porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de maravilhas. Então chega aqui em frente com fé nele, que Ele pode e quer fazer muito mais do que nós achamos possível, muito mais do que nós imaginamos possível. Se tens vivido numa realidade de tristeza, de ansiedade, de depressão, de opressão espiritual, vem aqui em frente. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Nós vamos começar a orar por vocês. Recebe em fé
o milagre que tu estás a buscar. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus dos impossíveis. Não há impossível para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Deus pode muito mais. Deus quer muito mais. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio.